Olá, minhas amigas e meus amigos, a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês. E o tema de hoje traz como título o dilema entre eu e o você e a conquista do nós. Vamos começar com a leitura do Salmo 23, versículo 1, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se lermos todo o versículo, vamos entender que o dissertar desse tema vem mostrando que o Senhor supre as necessidades, o Senhor leva o seu servo em justiça, o Senhor guia, o Senhor guarda, o Senhor conforta, o Senhor alimenta e tudo aquilo que o Senhor supre em nossas vidas. Ou seja, claramente o salmista Davi está expressando experiências pessoais dele com o Senhor Deus no suprimento de todas as suas necessidades pessoais. Porém, nós queremos analisar esse texto à luz de outros textos bíblicos que encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, Levítico 19, versículo 18, diz o seguinte: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No Novo Testamento nós encontramos também o Senhor Jesus respondendo a alguém que lhe pergunta sobre como poderia fazer para chegar ao céu e também perguntando quem é o seu próximo. E aí o Senhor Jesus responde para ele: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Vamos retornar ao Salmo 23, comparando com esses textos. O que nós entendemos? No Salmo 23, a Bíblia nos mostra que o Senhor supre todas as necessidades do salmista Davi. E nós entendemos que é um princípio, e esse princípio se aplica a todos nós, a cada um de nós, que o Senhor também supre as necessidades. Através desses outros textos, nós podemos inferir que não devemos nos acomodar a apenas receber esses benefícios dessa fé e desses princípios no Senhor Deus, suprindo todas as nossas necessidades, amando nós mesmos, desejando o melhor para nós mesmos, mas que nós possamos também amar os outros, desejar o melhor para os outros. Daí a nossa temática, o dilema entre o eu e o você e a conquista do nós. Na prática, isso não é muito fácil. Basta você observar o seguinte: se eu me amo e devo amar o meu próximo como a mim mesmo, todas estas soluções que o salmista Davi encontrou no Senhor e que ele deixa escrito e revelado no Salmo 23, o Senhor guiar em justiça, o Senhor alimentar, o Senhor nos suprir emocionalmente, o Senhor nos dirigir, podermos habitar com o Senhor para sempre, etc. Ou seja, suprir todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, financeiras, etc. Se o Senhor faz tudo isso conosco, nós estamos focados no eu. Eu sou abençoado. O Senhor é o meu pastor. Agora, se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, o meu pensamento não pode ficar apenas nisso. Eu acredito que a gente deveria evoluir para o seguinte: já que Davi teve essa experiência, eu quero ter uma experiência também assim com Deus, mas eu quero ter uma experiência um pouco mais abrangente. E esse conflito entre eu e tu, amarás o teu próximo como a ti mesmo, leva-nos a perceber que nós devemos amar a nós mesmos, mas nós devemos amar o próximo da mesma forma. Alguns falam assim: ama primeiro a ti e depois ama o teu próximo. Eu já entendo diferente. Se é para amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar e amar o próximo da mesma forma, da mesma maneira e ao mesmo tempo. Ou seja, à medida que busco suprir as minhas necessidades, eu preciso estar preocupado também
com os suprimentos das necessidades do meu próximo, do meu amigo, do meu irmão, ou até mesmo do meu inimigo, como vocês vão ver à frente no texto que nós vamos fazer a conclusão da leitura. Esse conflito entre o eu e o tu ou você, ele acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tiver R$50 para ir à padaria e chegar um amigo meu, um vizinho, um amigo, ou que não fosse amigo, alguma pessoa passando na rua, batendo na porta e pedindo alguma coisa, e dissesse assim: meu amigo, eu não tenho nada para comer lá em casa para oferecer aos meus filhos, e eu tenho R$50 que seria suficiente para um bom café da manhã. A primeira reação normalmente é chegar para ele: olha, eu não tenho, eu não posso. Aí está o dilema entre o eu e o você. A quem eu vou priorizar? Ou eu vou atender a mim, a minha família primeiro, alimentar a minha família, e se sobrar alguma coisa, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou ajudar o necessitado, aquele que precisa de mim, ou eu terei a unção, a direção, a fé, a consciência, porque isso não se faz naturalmente, isso é um dilema real da nossa vida, de dividir, de compartilhar com aquele que bateu na minha porta, que está necessitado. Faça uma reflexão: você faz isso? Eu dou um outro exemplo. Se a minha filha estiver doente e for diagnosticado um câncer, e eu não puder ser atendido imediatamente pela celeridade que ela precisa, pelo SUS, eu precisar de dinheiro para pagar particular os exames e etc, o atendimento. E a situação que nós estamos no Brasil é essa situação aí que eu estou citando para você. Estou trazendo isso para a prática, o caótico. O que eu vou fazer? Se eu tiver um carro, eu vou vender. Se eu tiver uma casa, eu vou vender. Mas eu vou suprir a necessidade da minha filha. Eu estarei amando a mim, estarei amando a minha casa, a minha família. Porém, se por outro lado não fosse a minha filha, se fosse a filha do vizinho, eu te pergunto, eu faria a mesma coisa? Venderia o meu carro para ajudar o meu vizinho? Eu te pergunto, você faria isso? Venderia o seu carro para ajudar o vizinho? Eu estou trazendo para a situação do cotidiano, do dia a dia, do que a gente enfrenta, do que a gente prega nas igrejas, do que a gente prega no nosso dia a dia, do que a gente lê e acredita, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, entendimento, com toda a nossa alma, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas será que esse amor ao próximo, ele não está apenas num sentimento, e na hora de tomar uma decisão entramos no dilema entre ajudar e não ajudar, e priorizar, se fosse a minha família, se fosse a minha filha que estivesse doente? Eu faria de tudo. Você não faria? Faria. Agora, se for a filha do vizinho, eu te pergunto, você faria de tudo? Você se esforçaria? Você sentiria a mesma dor? Você se compadeceria dessa pessoa? Eu estou citando um caso que isso acontece no dia a dia, mas pode ser em qualquer situação. Qualquer outra situação, por exemplo, tirar um pouco do seu tempo para dar atenção a alguém que está precisando conversar, ou apenas se abrir, se expor, abrir o seu coração. Alguém que precisa de um ouvido, de um ombro amigo, tirar um pouco do seu tempo. E daí vai em todas as áreas que você possa pensar, em todas as circunstâncias que você possa pensar. Praticar o cristianismo, praticar o coinonismo não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Eu acho até que do ponto de vista simplesmente humano, nesse dilema do eu e do tu, do eu e do você, é quase impossível. É preciso que a gente se renda realmente à fé. É preciso que a gente se renda realmente ao coinonismo. É preciso que a gente se renda realmente a Cristo. É preciso que a gente morra um pouco. Porque nós somos formados à base do individualismo. Uma das primeiras formações da nossa vida,
da nossa personalidade é o nosso ego, é o desejo pessoal, é a defesa pessoal, é o instinto de sobrevivência pessoal. E daí transferimos para os entes mais próximos, nossa família, nossos filhos, etc. Mas aí, e o outro que está lá fora? Como isso fica? Olha, eu vejo uma radicalidade nesse texto bíblico, onde Jesus fala o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. E este mandamento é semelhante ao primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. Ou seja, eu tenho que amar o meu próximo com as minhas forças. Eu tenho que amar o meu próximo com a minha alma, com a minha atitude, com a minha inteligência aplicada. É isso que nós devemos fazer. Nos últimos 10 anos, eu fui bombardeado por esse tema, porque eu passei por circunstâncias terríveis. Eu, minha família e minha esposa chegamos ao fundo do poço. Depois de mais de 20 anos pastoreando, até achamos alguém que falasse uma palavra de consolo para a gente, mas não achamos ninguém que tivesse a coragem de entrar na briga conosco. A não ser minha mãe. Minha mãe se compadeceu da gente lá no estado do Piauí, fez lá, não sei, tirou de onde, mandou R$400 para a gente. Eu estou falando de prática. E o nosso querido pastor Adilson, que nos atendeu, eu e minha esposa. Nós tivemos progressão, vamos dizer assim, nessa entrada ao fundo do poço. Fomos até onde achava que não poderia ir mais. Nos últimos 10 anos. Aí você vai pensar, mas você é ingrato, quantas pessoas não te ajudaram? Olha, sentir o que a gente estava sentindo, chegar perto como a gente precisava, Deus só permitiu minha mãe e o pastor Adilson. E eu fui me questionar por que isso aconteceu. E todo o meu questionamento em oração me levou a pensar o seguinte: isso significa que você não deve se revoltar não contra ninguém, mas que você deve aprender, estudar novamente. Estuda lá o primeiro mandamento, estuda lá o segundo mandamento, que Jesus falou, os mandamentos mais importantes, mais fortes, que cobrem toda a lei, o amor cobre toda a lei. E lá está: ama o teu próximo como a ti mesmo. E a pergunta que me vinha é o seguinte: você, quando tinha condição, quando era gerente de banco, quando tinha dinheiro, você estava bem, você amava o teu próximo como a ti mesmo em relação aos seus bens, ou só no sentimento? Você fez isso? E a triste resposta que eu obtive foi: não fiz. Então isso aqui não é para melindrar ninguém que me conhece, nenhum amigo, mas para mostrar que Deus me fez passar por toda essa circunstância para mostrar que eu precisava melhorar. Eu acredito que muita gente precisa melhorar nesse quesito. O quesito do coinonismo, o quesito do amor ao próximo como a si mesmo. E aí o Senhor vai mais a fundo quando Ele fala: dê a todo aquele que te pedir. Dê a todo aquele que te pedir. Olha, geralmente o que as pessoas me pedem? Pede um pão, pede um lanche, pede uma ajuda, uma carona, um carro emprestado, sei lá, uma dormida, pede dinheiro emprestado. Eita! E a Bíblia fala para eu dar a todo que me pedir, e se alguém tirar o que me pertence, que eu não exija de volta. Olha, falo para você, mais uma vez, isso não é possível, humanamente falando. É preciso se curvar ao Senhor, é preciso se entregar ao Senhor. É preciso não apenas pregar para que as pessoas se emocionem e dizer: oh, que pregação. Não, isso tem que ser levado para a prática. Depois dessa experiência, eu tenho refletido muito e pensado e buscado formas de conseguir pelo menos chegar perto disso aqui. Olha, eu vou falar para você, não estou pregando isso porque eu acho fácil não, mas de pelo menos chegar perto disso aqui. Eu vou relatar uma experiência que eu tive esse ano, tem uns 2, 3 meses. O meu filho tem uma panificadora aqui em Aparecida de Goiânia e eu trabalho de vez em quando lá. E numa das vezes que eu estava trabalhando, num sábado, chegaram 2 senhoras jovens,
uma com um filho de 4 anos de idade e grávida de praticamente perto do dia do mês ou do dia de ganhar neném. A barriga estava bastante avantajada. E a gente sempre conversa com as pessoas porque eu moro perto da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E geralmente as pessoas que a gente não conhece aqui na região, não conhece ainda, tem muito tempo que a gente já trabalha aí, mais de anos, a gente conhece quase todo mundo que mora aqui perto. Quando chega alguém que não é da região, a gente logo percebe. E fui conversar com essas senhoras e perguntar se elas estavam no UPA. E elas me falaram que foram atendidas já pela segunda vez, tendo sido atendidas na quinta-feira e no sábado. E que não tinham solução através do SUS. A sua criança de 4 anos de idade estava com um parafuso enfiado no nariz e o SUS não estava conseguindo solução, não tinha especialidade de otorrino aqui na cidade de Aparecida, mandaram para Goiânia. Em Goiânia também não solucionou, questões burocráticas, devolveram para cá desde quinta-feira, já estava no sábado desenganado novamente, não tinha solução. E eu falei com ela o seguinte: olha, você me permite tirar cópias dos exames? Eu vou tentar resolver, não estou dizendo que vou resolver, eu vou tentar resolver. Eu sou sincero para você, não sou o melhor, o bambambam não, mas eu me compadeci, eu senti a dor daquela mulher, daquelas mulheres, daquela criança. Compadeci. Peguei as fotos daqueles exames, liguei para algumas pessoas, para alguns amigos, e até na segunda-feira seguinte, isso foi no sábado, na segunda-feira seguinte ainda não tinha sido solucionado. O pastor deles veio a mim e eu falei para ele: pastor, eu só tenho R$300 no caixa da associação, que a associação Andes, eu vou falar para vocês depois sobre esse assunto. Eu só tenho R$300 no caixa da associação. Vamos ligar para a clínica para ver que nós podemos fazer por esta criança. Eu liguei para a clínica, a consulta na clínica seria 180, mas se fosse possível retirar o parafuso do nariz da criança, que já estava bem aprofundado, 5 centímetros de profundidade já, se fosse possível tirar na clínica, custaria apenas R$300, exatamente o valor que eu tinha em caixa na associação. Eu falei: se for possível resolver na clínica, está resolvido o seu caso. Eu não conhecia esse pastor, nunca tinha visto essa criança, nunca tinha visto esse pessoal. Mas nós temos uma associação que o objetivo dela é prático. O objetivo é buscar encontrar soluções com base em suprir essa comoção, esse comover que nós temos, essa coinonia de sentir o que o outro sente. Na verdade, isso não é bondade minha, não. É buscando seguir isso que está escrito na Bíblia. E tem algumas pessoas que já estão envolvidas, já estão ajudando. Então, eu falei com o pastor isso, ligamos para a clínica e o rapaz, uma senhora que me atendeu na clínica, falou isso: é R$300 se atender aqui. E eu falei: se precisar de centro cirúrgico? Ela falou: já no seu preço vai para R$1.000, mais ou menos, uma avaliação só. E eu falei: pastor, vamos resolver. A associação vai dar os R$300 e nós vamos pegar nomes de pessoas e vamos mobilizar, vamos conseguir. Eu sei que muita gente faz isso, não sou eu apenas que faço isso. Eu comecei há pouco tempo depois dessa conscientização. Eu sei que muita gente faz isso, mas eu especificamente faço por conta dessa conscientização, desse impingir do Espírito Santo, desse motivar do Espírito Santo, desse impulsionar do Espírito Santo na minha vida e na vida de outras pessoas. E aí ele concordou. Quando estávamos concluindo a conversa, alguém ligou e falou: olha, a questão do menino foi resolvida pelo SUS, ele vai ser atendido e vai ser operado hoje. No dia seguinte o menino foi operado e resolveu. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir daí nós precisamos mudar a nossa atitude. Aquele salmo, o Salmo 23, versículo 1, que Davi expressou uma realidade da sua vida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu passei a recitá-lo diferente. Eu passei a utilizá-lo diferente e gostaria que você tentasse isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu passei a recitar da seguinte forma e entender da seguinte forma: o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Nós vamos superar esse dilema entre o interesse pessoal
e o você o interesse do outro. Eu sei que eles são conflitantes, mas nós precisamos superar, unir os dois lados e chegar até o nós. Nós juntos conseguiremos, nós juntos seremos abençoados, nós juntos poderemos cumprir esse texto, essa exigência, esse mandamento do Senhor Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus lhe abençoe. Em o nome de Jesus.